Oi, meu nome é Tássia, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos aprender sobre orações subordinadas substantivas. Ao final desta aula, você saberá o que é período composto por subordinação e o que são orações subordinadas substantivas. O que você sabe ou lembra sobre orações subordinadas? Então, nós já vimos na aula anterior, quando nós falamos sobre orações subordinadas adjetivas e adverbiais, o que era um período composto por subordinação. Mas vamos relembrar. É o período formado por orações que apresentam dependência sintática entre si. Então, o período composto por subordinação, as orações são dependentes entre si. Uma depende da outra sintaticamente. Vejamos o exemplo. Não imaginei que você viesse tão cedo. Não imaginei, minha primeira oração, e que você viesse tão cedo, minha segunda oração. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. O verbo da primeira oração é transitivo, logo ele exige um complemento. Então, o verbo imaginei, ele é transitivo, todo verbo transitivo precisa de um complemento. A segunda oração é o complemento do verbo transitivo. Então, a segunda oração, que você viesse tão cedo, completa o verbo imaginei. Ela corresponde ao objeto direto, a sua vinda tão cedo. Então, não imaginei o quê? A sua vinda tão cedo. A segunda oração depende do verbo da primeira oração. É uma oração dependente ou subordinada. Então, a oração subordinada, ela depende da outra oração, que nós vamos saber qual é a denominação daqui a pouco. O período composto por subordinação é formado por orações subordinadas, uma ou mais. Disse ao aluno que tivesse respeito. Disse, um verbo, tivesse, outro verbo. Dois verbos, duas orações. A primeira oração, disse ao aluno, oração principal. Que tivesse respeito, oração subordinada, porque depende da primeira oração, que é a principal. E o que é a oração principal? É aquela da qual a oração subordinada depende. Então, a oração subordinada é aquela que eu vou encontrar o pronome relativo ou as conjunções integrantes ou subordinativas, e vai depender da oração principal. Então, eu tenho como oração principal, como nós já tínhamos visto, disse ao aluno, e que tivesse respeito será a oração subordinada, que está ligada à oração principal, que precisa da oração principal. A oração principal já não depende da subordinada. E o que é a oração subordinada? É aquela que depende sintaticamente de outra oração. Então, vejamos o exemplo. Disse ao aluno que tivesse respeito. Disse ao aluno, oração principal. Que tivesse respeito, oração subordinada. Então, ela depende da oração principal sintaticamente, né? Para ela ter um sentido. Ela é o complemento da oração principal. Como são classificadas as orações subordinadas? São classificadas em adjetivas, adverbiais e substantivos. Na aula passada, nós vimos as adjetivas e as adverbiais. Agora, vamos ver as substantivas. O que são orações subordinadas substantivas? São aquelas que têm as funções sintáticas próprias do substantivo e são introduzidas pela conjunção integrante que e se. Então, ao passo que eu tinha as orações subordinadas adjetivas, né, que tinham a função de um adjetivo e elas eram introduzidas pelos pronomes relativos, e eu tinha as orações subordinadas adverbiais, que davam a ideia de um adjunto adverbial e eram introduzidas pelas conjunções subordinadas. Agora, eu tenho as orações subordinadas substantivas, que têm função de substantivo, e agora serão introduzidas pela conjunção integrante que e se. Vejamos o exemplo. É necessário que ele volte. É necessário, oração principal, que ele volte porque
que ele volte será a oração subordinada substantiva, porque é nela que a conjunção integrante está. Então, onde a conjunção integrante está, será a minha oração subordinada substantiva. E ela depende da oração principal. As orações subordinadas substantivas podem ser subjetivas, objetivas direta, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas ou apositivas. O que são orações subordinadas substantivas subjetivas? São aquelas que funcionam como sujeito de verbos usados na terceira pessoa do singular. É bom, é necessário, será necessário, convém, parece. E de verbos que se apresentam na voz passiva sintética, sabe-se, espera-se, ou analítica, na voz passiva analítica. Foi decidido, será aprovado. Então, a oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que vai funcionar como um sujeito. E como assim? Ela vai ter que ter, na frase eu vou ter que ter verbos na terceira pessoa do singular, ou na voz passiva sintética, ou na voz passiva analítica. Então, quando eu encontro no início de uma frase, é necessário, será necessário, sabe-se, convém, então eu já tenho que prestar atenção, porque pode ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos ver o exemplo. É necessário que você fale a verdade. Olha lá, começando a frase, eu já tenho um verbo na terceira pessoa do singular. Que você fale a verdade. Que você fale a verdade, olha a minha conjunção integrante que ali. Então vai ser a minha oração subordinada substantiva. Por que subjetiva? Ela vai estar dando ideia de sujeito ao é necessário e a oração principal está começando com um verbo na terceira pessoa do singular. O exemplo 2. Sabe-se que o jornal mentiu. Sabe-se, oração principal, que o jornal mentiu, conjunção integrante que sempre fica na oração subordinada. Subordinada substantiva, subjetiva. Por quê? Mesma coisa. Que o jornal mentiu, o jornal ali, essa oração toda está fazendo o papel de sujeito, do sujeito. Então, e o sabe-se ali está nos dando um alerta, porque ele está na voz passiva sintética. Classificação das orações subordinadas substantivas. A primeira é a subjetiva, funciona como um sujeito. Verbos na terceira pessoa do singular, ou na voz passiva sintética ou analítica. O que são orações subordinadas substantivas objetivas diretas? São aquelas que funcionam como objeto direto do verbo transitivo direto ou da oração. Então, se antes eu tinha uma oração que funcionava como sujeito, agora eu tenho uma oração que funciona como objeto direto. Funciona como objeto direto, claro, como de um verbo transitivo direto, porque o verbo transitivo direto é que pede objeto direto. Vejamos o exemplo. Os favelados esperavam que a secretaria instalasse o posto de saúde. Então, eu tenho o verbo esperar na oração principal. A minha oração principal vai até antes da conjunção integrante que. Lembrando sempre que a conjunção integrante fica na oração subordinada, nunca na principal. Então, eu tenho a minha oração principal com o verbo esperar. Quem espera, né? Espera alguma coisa. Então, o favelado esperava o quê? Eles esperavam que a secretaria instalasse o posto de saúde. Então, que a secretaria instalasse o posto de saúde funciona como objeto direto do verbo esperar. Eles esperam o quê? Então, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então, ganhamos mais uma oração no nosso mapa, objetiva direta. Funciona como objeto direto, verbos transitivos diretos. Agora, vamos descobrir o que você aprendeu sobre orações subordinadas adjetivas? Número 1. Classifique as orações subordinadas substantivas em subjetiva ou objetiva direta. A. É segredo que os gêmeos saíram de casa. B. Foi decidido que a população terá tratamento dentário gratuito. C. O professor explicou que algumas pessoas discordavam do governo.
Então agora, para facilitar, eu marquei para vocês já quais são as orações subordinadas substantivas. Na A, que os gêmeos saíram de casa. Na B, que a população terá tratamento dentário gratuito. E na C, que algumas pessoas discordavam do governo. Então vamos agora para a resolução do exercício. A, é segredo que os gêmeos saíram de casa. Que os gêmeos saíram de casa é a minha oração subordinada, porque tem a conjunção integrante que. Começando a oração principal, que é segredo, eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular. Que os gêmeos saíram de casa, aí está funcionando como sujeito, né? A frase está falando dos gêmeos. Então, eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular começando a minha frase e depois uma conjunção integrante e a oração subordinada funcionando como sujeito. Logo, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. B. Foi decidido que a população terá tratamento dentário gratuito. Que a população terá tratamento dentário gratuito também está funcionando como um sujeito, né? Foi decidido. Então, foi decidido está falando sobre algo, né? Sobre a população. O que, conjunção integrante, está na oração subordinada, e o foi decidido também está na voz passiva analítica. Foi decidido. O que já me dá um indício que será uma oração subordinada substantiva subjetiva. C. O professor explicou que algumas pessoas discordavam do governo. O professor explicou explicou o quê? Que algumas pessoas discordavam do governo. Explicar, verbo transitivo direto, logo pede um objeto direto. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O que são orações subordinadas, substantivas, objetivas e indiretas? São aquelas que funcionam como objeto indireto do verbo transitivo indireto ou do verbo transitivo direto e indireto da oração principal. Exemplo: o Estado necessitava de que a prisão-albergue fosse construída. Então, relembrando um pouquinho lá dos termos da oração, todo verbo transitivo indireto precisa de um complemento. Esse complemento ele vem com o auxílio da preposição. Normalmente é a, de, com. Então, eu posso ter o verbo transitivo direto e indireto, pede um complemento indireto, e o transitivo indireto, que também pede um complemento indireto. Então, na oração, o Estado necessitava de quê? Né? A pergunta aí do verbo transitivo indireto, de quê? E aí eu já inicio com uma preposição, de que a prisão-albergue fosse construída. Então, ali antes da conjunção integrante, o de, a preposição, já entrega que eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Mas lembre-se, eu tenho que ter o verbo, a preposição e o que. Eu só tenho o objeto indireto quando a preposição vem depois de um verbo. Então, nós temos mais uma oração no nosso mapa. As objetivas indiretas. Funcionam como objeto indireto. Verbos transitivos indiretos e transitivos diretos e indiretos. O que são orações subordinadas substantivas completivas nominais? São aquelas que funcionam como um complemento nominal de um adjetivo, substantivo ou advérbio da oração principal. Exemplo: tínhamos dúvida de que daria certo o acampamento naquele lugar. Então, eu tenho a minha oração principal, tínhamos dúvida. A partir da preposição e da conjunção, eu tenho a minha oração subordinada substantiva. Veja que eu tenho, antes da conjunção integrante que, um de, essa preposição de. O que pode confundir com a substantiva objetiva indireta. Como eu faço para não confundir? Lembra que eu falei anteriormente que antes da preposição de, para ser objetiva indireta, eu tinha que ter um verbo.
Agora eu não tenho um verbo, agora eu tenho um substantivo, que é a dúvida. Então ela passa de ser objetiva indireta para ser completiva nominal. Então a estrutura da objetiva indireta é verbo, preposição e conjunção. Já na completiva nominal é substantivo, adjetivo ou advérbio, preposição e conjunção. Então, de que faria certo o acampamento naquele lugar, completiva nominal. Ela é um complemento do substantivo dúvida. Mais uma oração no nosso mapa. Completiva nominal. Funciona como complemento nominal de um adjetivo, de um substantivo ou de um advérbio. Vamos descobrir o que você aprendeu sobre orações subordinadas substantivas? 1. Classifique as orações subordinadas substantivas em objetiva direta, objetiva indireta ou completiva nominal. A. Aquele político aspira a que o elejam prefeito da cidade. B. Estava convicto de que eu não terminaria o namoro. C. Impediram o vereador de que recebesse a contribuição ilegal. E D. Ninguém podia dizer que acertara o teste. Para facilitar, então, eu já destaquei as orações subordinadas substantivas. Na A que o elejam prefeito da cidade. Na B, de que eu não terminaria o namoro. Na C, de que recebesse a contribuição ilegal. E na D, que acertar o teste. Letra A. Aquele político aspira. Vamos lembrar, então, aspirar é um verbo intransitivo. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Então, antes da conjunção integrante, eu tenho um a, que é uma preposição. Então, logo será uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. B. Estava convicto de que eu não terminaria o namoro. Convicto aí na oração principal é um adjetivo. Depois dele eu tenho uma preposição de. E depois a conjunção integrante. Se eu tenho um adjetivo, um substantivo, um advérbio seguido da preposição, não é objeto indireto, mas sim complemento nominal. Então, oração subordinada substantiva, completiva nominal. C. Impediram o vereador de que recebesse a contribuição ilegal. Impediram o vereador de quê? O verbo impediram precisa de um complemento, né? Que no caso será um objeto indireto, porque é um verbo transitivo indireto. Então, logo, será uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. D. Ninguém podia dizer que acertara o teste. Ninguém podia dizer. Dizer o quê? Verbo transitivo direto, pede complemento, objeto direto. Então, essa oração será subordinada, substantiva, objetiva, direta. O que são orações subordinadas substantivas predicativas? São aquelas que funcionam como predicativo do sujeito da oração principal com o verbo de ligação. Então, recordando lá termos da oração, quando eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito, né? A característica do sujeito. Exemplo, nossa esperança é que os povos vivam em paz. Nossa esperança é, eu tenho o verbo de ligação é, né? Lembrando lá dos nossos verbos de ligação, ser, estar, permanecer, continuar. Então eu tenho o meu verbo de ligação é, em seguida a conjunção integrante que os povos vivam em paz, vai estar dando ideia de predicativo do sujeito, uma característica da esperança. Então eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Então, temos mais uma oração no nosso mapa, predicativa. Funciona como predicativo do sujeito, verbo de ligação. O que são orações subordinadas substantivas apositivas? São aquelas que funcionam como aposto, ou seja, como uma explicação da oração principal. Então, voltando novamente a termos da oração, vamos lembrar que o aposto ele serve para explicar, para fazer um comentário sobre alguma coisa. Então eu tenho, queremos somente isto, 2 pontos, que a distribuição de renda seja mais justa. Então, quando eu tenho ali a palavrinha isto, quando eu digo queremos isto, eu preciso ter uma explicação. Que isto, né? Então eu vou explicar.
que a distribuição de renda seja mais justa. Então, eu estou explicando a palavra isto. Então, funciona como um aposto. E, normalmente, as orações subordinadas apositivas são introduzidas pelos 2 pontos. Última oração do nosso mapa de oração subordinada substantiva é a apositiva. Funciona como um aposto, explicação de uma palavra. Vamos descobrir o que você aprendeu sobre oração subordinada substantiva? 1. Classifique as orações subordinadas substantivas em predicativa ou apositiva. A. A grande tristeza da mãe foi que os filhos a colocaram num asilo. B. A esperança das pessoas pobres é uma, que melhore sua condição de vida. C. O desejo de todos era um só, que tudo se resolvesse rapidamente. Então, agora eu classifiquei já as orações para facilitar. A grande tristeza da mãe foi que os filhos a colocaram no asilo. Oração que eu destaquei, que os filhos a colocaram no asilo. O foi está destacado porque é um verbo que irá nos ajudar. B. A esperança das pessoas pobres é uma, que melhore sua condição de vida. Oração que eu destaquei, que melhore sua condição de vida. E na C eu destaquei que tudo se resolvesse rapidamente. Vamos à resolução do exercício. A. A grande tristeza da mãe foi que os filhos a colocaram num asilo. Lembra que eu disse que quando eu tiver um verbo de ligação, ela vai estar dando ideia de predicativo do sujeito. Então, quando eu tenho um verbo de ligação e a conjunção integrante, eu vou ter uma oração subordinada substantiva predicativa, porque está dando ideia de predicativo do sujeito, de uma qualidade, de uma característica da oração principal. B. A esperança das pessoas pobres é uma, 2 pontos, que melhore sua condição de vida. Eu estou explicando esse uma. Porque quando eu digo a esperança das pessoas pobres é uma eu não sei. Então eu vou dar a minha explicação, que melhore sua condição de vida. Dei a explicação, é um aposto. Dando ideia de aposto, tenho uma oração subordinada substantiva apositiva. Vejam os 2 pontos ali que eu tinha dado a dica. C. O desejo de todos era um só, 2 pontos novamente. Que tudo se resolvesse rapidamente. O só é a palavra que eu vou explicar qual é esse desejo. Dei a minha explicação, que tudo resolvesse rapidamente. Tem os 2 pontos. Oração subordinada substantiva apositiva. Finalizamos nossa aula de hoje sobre oração subordinada substantiva. E caso haja alguma dúvida, entre em contato conosco pelo site www.centroapoio.com. Se você tiver interesse sobre algum assunto específico, prepararemos uma aula personalizada para você, com exercícios para sua melhor aprendizagem.